Pessoal, tudo bom? Eu vou deixar uma dica aí para vocês, para quem está com problema no carro, de injeção eletrônica. O carro ele apresenta, às vezes ele fica difícil de pegar, às vezes ele está andando, morre de repente e você dá partida de novo ele pega. Mas o mais importante é o aumento de consumo de combustível que ele apresenta e a perda de potência. Isso é verificado aí quando você está num regime permanente de velocidade, por exemplo, numa estrada, você está em quinta marcha e verifica que o carro parece que aumenta o arrasto. A impressão que dá é que o carro ele dá uma segurada assim, mas ele continua andando, não falha, não apresenta falha de cilindro, nada disso. Mas ele aumenta, a impressão que dá é que ele aumenta a carga do motor, né? Ele aumenta o arrasto. Então o carro dá aquela segurada, dá aquela diminuída de velocidade, mas ele não falha cilindro, nada, nada, nada. E ele continua andando, mas ele diminui a velocidade. Quanto mais você pisa, você percebe que ele perdeu potência. Ele perdeu o desempenho. Então, o negócio é bem simples. Eu fiz todos os testes, né, até chegar nessa conclusão, eu fiz todos os testes pertinentes aí, a parte de injeção eletrônica, a parte de alimentação do combustível, né, a parte de ignição, resistência de cabo de vela, filtros, né, em geral, verifiquei a vazão dos bicos. Isso realmente eu faço esporadicamente aí no meu carro, né, de tempos em tempos para manter a manutenção em dia, né. E eu verifiquei que lá no cofre da bomba, o fio positivo da bomba, ele apresentava uma coloração alterada, como se tivesse desenvolvido uma determinada temperatura a maior, né? E aí eu tirei o chicotinho lá, tirei a tomadinha da tampa, né, da bomba elétrica, e verifiquei que realmente ele havia aquecido, né? Até superaquecido. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Nós temos lá dentro nós temos uma coloração mais escura, né? Aquela coloração mais escura, a gente verifica que lá embaixo, ó, as bordas, elas estão como se tivessem derretidos, né? Fora a sujeira, mas naquele pino a gente verifica que existe uma borda que não é proveniente do material original, né? Essa tampa é uma tampa original, o veículo ele sempre foi dado manutenção devida, mas apresentou esse probleminha aí. E seguindo as orientações aí, né, técnicas, né, de todo reparador automotivo, eu saí em busca aí do defeito. Então aqui, né, que seria o positivo da bomba, ele aumentou a resistência e não passava a informação, né, para a bomba necessária para manter a pressão. Nós verificamos que aqui na parte de dentro aqui, ó, ela não tem nenhum tipo de marca, né? Não tem nenhum problema aqui em relação a superaquecimento, mas do lado de fora foi verificado lá que ele tem uma marca de superaquecimento, né? E lá, só um minuto, pronto, lá na tomada onde vai encaixada aqui, a capa do fio, ela estava alterada a coloração. E aí eu percebi que aquilo ali deveria ter sido um superaquecimento. Fiz as medidas para verificar a resistência com a tomadinha encaixada aqui. E verifiquei que no fio havia uma resistência a mais, né? Se todos os componentes, aliás, se todos os fios são de mesma bitola, o positivo e o negativo, e os encaixes são de mesmo material e iguais, a resistência tem que ser igual ou semelhante, ou bem próxima, né? E a resistência do fio positivo estava bem alterada. Os outros dois terminais são do marcador de combustível, né? Do sensor de nível de combustível. Então, está normal. O que o carro apresentava
era uma coisa bem específica e esporádica, não era sempre que apresentava isso. E eu só percebia isso em regimes de cruzeiro, né, de velocidade cruzeiro, onde o carro eu permanecia numa determinada aceleração, em quinta marcha, para manter a velocidade, uma determinada velocidade, e de repente ele dava aquela segurada, ele diminuía, como se estivesse aumentando a carga do motor ou aumentando o arrasto do carro. E aí depois de um certo tempo ele voltava normalmente. Eu pensei em várias coisas, né? E fui verificando, como era um problema intermitente, fui verificando ponto a ponto até chegar na conclusão aí de que realmente essa parte da tomada ela estava ocasionando essa perda de potência e consequentemente o alto consumo, tá? Já está aí a outra tampa, né? Nós verificamos lá que a outra tampa ela não tem nenhum tipo tudo bem que seja nova, mas ela não tem nenhum tipo de saliência, né, interna, que demonstre aí, como aquela outra que a gente verifica aqui, que ela tem uma saliência lá no fundo, ó, né? E aí o que eu fiz também para ter certeza disso, eu abri um corte lateral aqui, ó. Abri um corte lateral aqui. Esse corte eu peguei um fio e pus lá no fundo, coloquei lá no fundo, lá encaixado lá no fundo e dei um pingo de solda, né? E aí eu puxei ele aqui pela lateral para não atrapalhar o encaixe da tomada, né? Para não atrapalhar o encaixe da tomada, e liguei direto no fio no positivo da bomba que entra antes aqui da tomadinha. E aí o carro não apresentou mais problema. Durante um tempo, né? Durante um tempo eu andei com o carro e o carro não apresentou mais problema. Então, fica a dica aí, ó. Consumo, certo? Consumo aumentado aí consideravelmente. Perda de carga, perda de potência, né? Principalmente em regimes aí onde você está com uma velocidade de cruzeiro constante. Dificilmente você vai perceber isso na cidade, porque na cidade, como nós temos uma troca de marcha aí, dificilmente ele vai te dar essa noção, mas é bem notório em velocidade constante em uma estrada, em quinta marcha, alguma coisa parecida. Tá bom? Então fica a dica aí. É bem simples, bem fácil, mas às vezes a gente quebra a cabeça para resolver. Um abraço a todos, que Deus abençoe e espero ter ajudado.